Emerson Pansieri tá na área com as primeiras do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço para você, bom dia, Pansi. Um abraço para você também, Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Alexandre Simões, Emerson Romano, todo mundo que também compõe essa bancada com a gente. E você ligado no Rádio Esportes, torcedor do Cruzeiro, lógico, tem o clássico amanhã, que é o foco do Cruzeiro, óbvio, para buscar mais um resultado importante no Campeonato Brasileiro, o trabalho do técnico Fernando Seabra, mas eu acho que a notícia que mais chama atenção no Cruzeiro foi a declaração do Matheus Pereira em relação a tudo aquilo que ele vivenciou num passado não muito distante, né? Num passado até bem próximo. Ele que deu uma entrevista ao The Players Tribune, falando sobre esse problema que ele viveu com álcool, com depressão, com falta de vontade de viver, com tudo aquilo que aconteceu com ele, até de desânimo, de estar vivo realmente, drogas, tudo isso ele colocou nessa entrevista, né? Uma entrevista de mais ou menos 30 minutos e ele explicou com detalhes, né? Tudo aquilo que aconteceu com ele, deixando o Brasil muito novo, indo para Portugal de forma ilegal, e lá começando seus primeiros passos no futebol, não podia jogar no início porque ele era ilegal, depois ganhando forma a carreira dele, mas tinha sempre um vazio até que ele chegou ao Cruzeiro, até que ele chegou ao Clube Celeste. Então a gente trouxe já no nosso itatiaiasport.com.br essa matéria detalhada, mas aqui na Itatiaia, no Radinho, no Dial, para você que ainda não ouviu, não viu, não leu essa entrevista, né? Um trecho dessa entrevista, e aí a gente vai poder trazer também os nossos comentaristas nas falas importantes, e é um assunto de saúde, que todo mundo pode passar, né? Todo mundo acha que atleta profissional, que quem tem fama, prestígio, não passa por isso. Passa. Então vamos trazer o Matheus Pereira nesse primeiro ponto da fala dele sobre como ele viu que poderia voltar ao futebol. Qual foi o ponto de partida que ele poderia dar uma mudada na vida dele? O Brasil jogou contra Senegal no estádio do Alvalade. Eu falei, não tô fazendo nada, vou lá assistir o jogo, né? E aí eu fui lá assistir o jogo. E aí, vendo o jogo da seleção, meu coração começou a queimar, assim, sabe? Falando, cara, isso é minha paixão, pô. Poderia estar ali. Poderia estar jogando uma seleção, poderia, sabe? E algo começou, queimar, assim, dentro de mim. Tem que ser algo que vai mexer com o meu coração, assim, sabe? Algo especial. E aí apareceu o Cruzeiro. E aí, eu sempre fui muito cruzeirense, sabe? Desde pequenininho acompanhava, assim, as histórias, sabe? Vi muitos jogos, Alex, sabe? A conquista da Tríplice Coroa, sabe? Então... E aí Deus, ministrou algo muito grande no meu coração, sabe? Deus, falou pra mim que tinha algo muito especial, assim, pra acontecer, sabe? Aqui na cidade. Primeiro porque eu sou daqui. Depois eu jogo no meu coração. Eu confesso que a vinda pra cá, ela mexeu muito em todos, em todos os sentidos, assim, da minha vida, sabe? É muito especial, cara, porque, imagina um garoto que roda a Europa, roda o mundo e tem o Cruzeiro como um clube do coração. Eu nunca imaginava jogar no Cruzeiro. Nunca na minha vida imaginava. Sempre torci muito. Então eu sempre costumo dizer que pra mim é uma gratidão, assim, e um prazer enorme. Ô Cirilo, é a primeira parte dessa fala que depois de um drama pessoal que ele viveu, ele reencontrou no Cruzeiro a alegria de viver. Não é nem de jogar, é de viver. Então, um assunto muito sério, inclusive nessa nossa postagem aqui no itatiaiasport.com.br fala, né, que todo esse assunto, né, contém gatilho, e se você conhece alguém ou é alguém que está precisando de ajuda, né, tem o Centro de Valorização da Vida aí no número 188, o atendimento é gratuito e 24 horas. Vamos continuar com a outra fala dele para finalizar, pelo menos a fala do jogador, que é um assunto que não é conhecido por todos na Toca da Raposa. Não são todos os companheiros de clube, né, de elenco e até funcionários do Cruzeiro que sabem dessa história. Muitos lá dentro não sabem dessa história. Então, talvez pode até ser uma surpresa para eles ouvir isso,
porque, tipo, não imagina que essas coisas poderiam acontecer comigo, sabe? Mas todos nós estamos sujeitos. Então, assim, pra mim é uma gratidão enorme todo dia tá ali, tá com meus companheiros, sabe? Tipo, eu consigo ver, eu olho mais as coisas positivas, sabe? Óbvio que tem coisas que acontecem que são negativas, mas só de estar ali. Quanta gente não queria estar no Cruzeiro? Quantas crianças hoje, tipo, sabe? Quanto tu pega aí, hoje no Brasil, quantos jogadores não queriam estar jogando no Cruzeiro? Então, tipo assim, pra mim é uma gratidão enorme, é especial, por ser um clube do coração. Então, tipo assim, eu tô tendo uma alegria, cara, e cada dia pra mim eu tô vivendo como se fosse, tipo, como se fosse o último, sabe? Eu vivo intensamente os dias e tô me divertindo. E eu te falar a verdade, não tenho vontade, assim, hoje de sair daqui exatamente por isso, porque o Cruzeiro ele já me deu muitas alegrias quando eu era pequenininho, mas eu não posso só dizer que só o Cruzeiro, tipo, tá me dando alegria de jogar, sabe? Porque é um contexto, como eu disse, mas o Cruzeiro, ele tá mudando, tá me dando alegria de novo, sabe? Então, pra mim, assim, é gratificante, é um prazer enorme, porque às vezes as pessoas não têm essa dimensão, sabe? Mas pra mim é algo que passa o futebol, sabe? É algo que mexe dentro da gente, assim, e nos dá um gás que a gente nem imagina. Obrigado por ter me acolhido também, por me receber tão bem. Espero poder, enquanto eu estiver vestindo essa camisa, honrar ela ao máximo, porque a única coisa que eu encontrei, assim, que me daria alegria de novo era jogar no Cruzeiro, e hoje estou aqui. Então, gratidão total e que Deus abençoe a vida de cada um e que cada um consiga alcançar aquilo que deseja. Palavras então do Matheus Pereira nessa entrevista, nessa fala dele que é emocionante, é uma fala firme, é uma fala dura, muita gente sofre com isso e trazendo um assunto que volta e meia eu comento aqui na Itatiaia, que é uma preocupação do Ronaldo, inclusive, como gestor da SAF do Cruzeiro, que é o problema de saúde mental dos atletas. E o Matheus Pereira fazendo esse resgate aí, essa retomada da vida de confiança no Cruzeiro. Cirilo? Parabéns ao Matheus Pereira por falar abertamente sobre um assunto que é fundamental, né? Um assunto de saúde que muitas vezes a gente não liga, a gente não considera a vida pessoal do atleta, o que acontece fora do campo, a gente está muito focado dentro do gramado e, evidentemente, eu acho que tem muita coisa que não chega até nós também, né, Pansieri? Tem muita coisa que não se faz nem ideia que acontece e que interfere no dia a dia de um atleta, no desempenho de um profissional, na maneira como ele está atuando, na maneira como ele entra em campo. Mas parabéns ao Matheus Pereira por esse relato e o desejo de saúde, né, Pansieri? Saúde, que siga bem, que siga jogando, que siga atuando com felicidade. Que bom que o Cruzeiro, que vida ao Cruzeiro, deu a ele esta felicidade e tomara que continue por aqui, né, Pansieri? O Cruzeiro que tem aí, eu falava isso na quarta-feira, Cruzeiro que já tem aí uma possibilidade de contratar o jogador em definitivo, é a grande preocupação e todo mundo sabe, né, que para fazer uma parceria financeira tem que ser com até a ajuda, né, do Pedrinho, enfim, a turma que sabe dessa questão financeira do Cruzeiro pode ser aí um facilitador para aquisição em definitivo do Matheus Pereira e ele permanecer na Toca da Raposa. Essa é, vamos colocar assim, a prioridade hoje do Cruzeiro em termos de logística, de contratação, é a permanência do Matheus Pereira. Emerson Romano, um abraço, bom dia, Romano. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Simões, Panzi e a quem nos acompanha. Você ia falar Panzi aí, né? É porque você dá uma travada, né? É complicado. E quanto ao Panzi e o Panzi no programa, aí é complicado. Aí você chama de Pampam. Tem gente no chat que xinga o Pansieri como se fosse o Panzi, é maravilhoso, é uma experiência importante. Você dá uma deslizada de vez em quando. Ô Romano, um relato impactante do Matheus Pereira, um cara muito importante, e você trabalhou muito tempo como setorista, nessa relação muito próxima a atleta no dia a dia, e certamente você sabe o quanto a vida pessoal do cara interfere na vida profissional. Demais. Às vezes e a gente, como analistas também, acaba cometendo esse erro, né? De achar que jogador é máquina, de achar que jogador tem a capacidade de pegar os problemas dele, quando entra no campo, ali naquela linha lateral, deixa os problemas para trás e não leva esses problemas para campo, né? A gente acha que ele consegue fazer essa divisão. São pouquíssimos que conseguem fazer isso. Isso é um trabalho, tem que ter uma força mental muito grande. E não só como setorista, mas agora convivendo
uma futura psicóloga, você acaba vendo esse lado, sabe? Você acaba ficando mais sensível para esse lado. É um relato forte e eu espero que esse relato do Matheus Pereira possa chegar até outras pessoas que estejam passando por isso. Porque se ele conseguir atingir uma pessoa, já vai ser um bem gigantesco que ele vai fazer, porque hoje, principalmente com essa pressão que a gente tem no dia a dia, a questão mental, ela passou a ser uma questão de saúde pública. E acho que os clubes, não só no profissional, tá? Deveriam já trabalhar, alguns trabalham sim, outros não, desde a base, esse trabalho com psicólogo, até para quebrar essa estigma que tem de que quem vai psicólogo é doido. E não é isso, tá? Quem vai psicólogo é quem está precisando, porque a saúde mental ela é fundamental. Então que possam ter mais pessoas que consigam ter essa força que teve o Matheus para sair do buraco. Porque é um buraco que você cai, né? Que possa sair do buraco. É preocupante a saúde mental. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Romano, Pansieri, quem acompanha a gente no Rádio Esportes. É uma discussão que passou a ser mais frequente no esporte, acho que em especial nesse último ciclo olímpico também, né? Porque muitos atletas aí falaram abertamente sobre essa situação de cuidar um pouco mais da parte mental e ela é fundamental para o desempenho esportivo, Simões. Sim, o Cirilo, eu acho que esse depoimento do Matheus Pereira, né? Ele tem vários lados que merecem ser destacados, né? Ele fala da questão da infância, né? Da influência familiar, dos tios envolvidos com tráfico de drogas, essa coisa toda. Mas depois ele fala da transição de quando ele saiu de casa para ir morar no centro de treinamento de um clube e na Europa, né? Em Portugal, no esporte. Não era no Brasil, no esporte. E que ali ele começou a ter companhias erradas e experiências ruins. Ele cita, inclusive, a questão de uma noite, né? Em que os amigos estavam lá numa rodinha, fumando um baseado, e de última hora ele falou que não, e no dia seguinte ele jogou contra o Benfica, jogou bem, e foi pro doping. Tá? Aí, o que acontece, Cirilo? O Cruzeiro teve um caso recente de garotos que viveram uma experiência inadequada pro atleta profissional. História bem parecida com essa que o Matheus Pereira conta aí, da vida dele, da experiência dele, e que ele veio se reencontrar no Cruzeiro. O que a gente espera é que o Cruzeiro tenha no seu maior ídolo da atualidade, né, a estrela da companhia. O Matheus Pereira é um jogador diferenciado, tá? Não só um craque dentro de campo, mas um exemplo fora dele, e um cara que demonstrou toda essa força de vontade, toda essa personalidade de expor uma história de vida tão complicada, que ele possa servir não só de exemplo para esses garotos, tá? Mas também como uma lição para o próprio clube na maneira de levar essas situações. Então, eu acho que assim, é uma coisa muito importante e então eu acho que o Cruzeiro e todos os clubes, né, precisam pegar isso como lição. É um processo muito complicado para o garoto de 14, 15 anos sair de casa e ir morar sozinho. E aí ali ele tem companhias de todos os tipos, né? Então esse direcionamento é muito importante. Então que esse, né, o craque Matheus Pereira, que foi craque fora de campo, dentro de campo a gente já sabia que era, né? Possa ser muito mais do que simplesmente uma belíssima entrevista, né? E um detalhe, Cirilo, essa questão de força mental, e que disse o Simões, muito jovem, você ter o apoio, né? A gente tem um exemplo da Camila Cardoso, né? Que saiu com 14 anos de Montes Claros, foi para o high school, né? Para a escola normal nos Estados Unidos e teve esse apoio, né? Que poderia ter se perdido com 14 anos, né? Agora foi aí escolhida para jogar no basquete norte-americano profissional, né? No Chicago Sky. É isso. Pansieri, fim de semana de clássico que o Fernando Seabra está preparando para este Cruzeiro. Ele vai ter que mexer na equipe, né? Agora, são tantos assuntos que surgem antes de um clássico, Cirilo. A outra questão foi a troca, né? Do Gabriel Grando, que um dia foi Gabriel Chapecó, né? Aí depois que mudou de nome. Aí o Gabriel Grando vindo para o Cruzeiro, com o Rafael Cabral, que já chegou, inclusive, com o Edenilson, né? Que daqui a pouco o Claudão vai falar e até trouxe na manchete, jogador que era do Atlético. Os dois estão chegando para jogar, eles vão jogar no Grêmio.
Então o Rafael Cabral indo para lá, com opção de compra, o Gabriel Grando vindo para cá, com opção de compra. Isso quer dizer o seguinte, que Anderson segue no gol do Cruzeiro, porque muita gente tinha essa dúvida, será que vai ter uma segunda chance pro Rafael Cabral, alguma coisa nesse sentido? Pelo jeito não, né? Agora é fazer exame médico para acertar essa transferência, e o Cruzeiro trabalhando na Toca da Raposa para ver o que vai ser em relação ao Cruzeiro no meio-campo sem o Lucas Romero, que é a grande baixa do Cruzeiro nessa partida contra o Atlético, no clássico contra o principal rival, tomou um cartão amarelo, depois tomou outro, foi expulso no último jogo contra o Fortaleza. Quem será o substituto? Cifuentes? Machado ou alguma outra coisa nesse sentido? Será que pode improvisar alguém? Não sei, acho que tem jogador para fazer essa função, não mexeria tanto assim o técnico Fernando Seabra, mas são essas questões que fazem parte do clássico, o Cruzeiro tendo aí a manutenção de Anderson e essa escolha aí por parte do técnico Fernando Seabra para esse substituto do Lucas Romero. Daqui a pouco tem debate, vamos falar dessa troca de goleiros no Cruzeiro, falar de montagem de time também, mas uma dúvida para fechar, Pansieri. A zaga era Zé Ivaldo e Neres. Em determinado momento chegou a ser Zé Ivaldo e João Marcelo. Meio de semana agora foi João Marcelo e Neres. O que vai ser da zaga do Cruzeiro, Emerson Pansieri? Boa pergunta. Interrogação. Boa pergunta. Era o Avalone que falava isso? Avalone, grande Roberto Avalone. Interrogação, é a grande... Porque o que disse o Fernando Seabra na coletiva é que a zaga vai de acordo com o time também que o Cruzeiro vai jogar. Ele deu essa letra. Que o João Marcelo entrou por conta do estilo de jogo do Fortaleza. Eu senti que ele quis dizer que o Zé Ivaldo não era tão importante pelo estilo de jogo do Leão do Pici. Então, será que para o jogo contra o Atlético é importante ter o Zé Ivaldo? Ele deixou essa dúvida aí, né? Então, vamos ver o que foi hoje, o que vai ser em relação a essa formação do Cruzeiro. Emerson Pansieri de volta. Fala, Pansi. Falo sim, Cirilo. O gestor da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro, né, a SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, vai ser um dos agraciados pelo governo de Minas com a medalha da Inconfidência. A comenda será entregue pelo governador Romeu Zema no domingo no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto. Em Ouro Preto, óbvio, né, na região central do estado. Vale destacar que a medalha da Inconfidência tem 4 designações: a grande medalha, a medalha de honra, a medalha da Inconfidência e o grande colar, uma honraria aí concedida a chefes de estado, de governo e de outros poderes da União. Então vai ser homenageado também o Ronaldo Fenômeno, que recentemente foi homenageado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais como cidadão honorário do nosso estado. Em relação a um jogador em especial, Cirilo, o Japa vive uma expectativa aí de voltar aos treinos. Ele que está se recuperando de um problema que teve no pé, né? Inclusive fazendo tratamento para que pudesse voltar. Muita gente pergunta, e o Japa? Para esse duelo contra o La Calera no Chile, na semana que vem, acredito que ainda não dá para jogar. Ainda seria até cedo. Mas é um atleta que está sendo preparado, acho que para após essa viagem vai ter chance sim do Japa ficar à disposição do Cruzeiro, até porque tem um futuro promissor, jogador que o Cruzeiro também aposta muito desse atleta em 2024. Então essa é a realidade do garoto Japa, que não vem sendo relacionado para os jogos do Cruzeiro. Eu falei em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair, parceiro oficial de apostas do Cruzeiro. Tem bônus de R$300 para você jogar e se divertir. E lembrando, hein, são 18 milhões de apostadores no mundo. Vem com a Betfair, Cirilo. Boa, Emerson Pansieri.